A graciosa beleza das mulheres encantadoras, os mais finos grãos de café do mundo, praias intocadas e florestas tropicais exuberantes formam um paraíso notavelmente acessível. Bem-vindo a Costa Rica! Embora muitos tenham ouvido falar desse lugar, talvez careçam de um entendimento mais profundo do que ele representa. Apesar de ser reconhecido como um destino turístico, o país obtém cerca de 55% de sua receita através da agricultura. Ao norte, a Costa Rica se estende até o Mar do Caribe, enquanto ao sul é banhada pelo Oceano Pacífico. Os visitantes frequentemente chegam pelo Aeroporto Internacional Juan Santa Maria, situado na capital, São José. Além disso, é possível chegar à Costa Rica de ônibus a partir de Honduras, El Salvador e México, países vizinhos. Graças ao seu clima tropical, a Costa Rica desfruta de temperaturas agradáveis durante todo o ano, com uma média de aproximadamente 25 graus Celsius. Para aqueles que buscam períodos mais secos, é aconselhável visitar entre dezembro e abril. O espanhol é o idioma oficial, comum em muitos países sul-americanos, dada a história de governança espanhola na região. Historicamente, em 1502, quando Cristóvão Colombo explorou as margens do Caribe, ele nomeou este lugar de Costa Rica, devido à crença de que encontraria depósitos significativos de ouro. No entanto, os espanhóis se decepcionaram nesse aspecto, pois não encontraram a riqueza esperada, percebendo que os recursos subterrâneos eram escassos. A população indígena contemporânea do país migrou de locais como Guatemala naquela época, subsistindo através da agricultura e caça. Mais tarde, descobriu-se que as encostas das montanhas eram ideais para o cultivo de café. Somente em 1821, a Costa Rica conquistou sua independência do domínio espanhol, marcando o fim de cerca de 300 anos de governança. Atualmente, o país se destaca consistentemente entre os mais felizes do mundo nos índices de satisfação de vida. Enquanto muitos países da América Central e do Sul enfrentam desafios econômicos, a Costa Rica mantém uma posição entre os 15 países mais felizes globalmente. Sua extensão territorial abrange 51 mil km² e a população registrada é de apenas 5 milhões. Cerca de 90% desses habitantes têm ascendência mestiça ou mulata, enquanto a minoria restante descende de africanos e outros povos tribais locais. Atualmente, apenas 4 tribos na Costa Rica preservam suas identidades, línguas e culturas. No índice de corrupção, que avalia 180 países, a Costa Rica aparece na posição 48, o que indica menos corrupção no país. Ao escolher a Costa Rica como destino, você encontrará um clima quente durante todo o ano, banhado por um sol constante e praias de um azul deslumbrante. O solo fértil propicia o crescimento natural de diversas frutas e vegetais, atingindo seu ápice de sabor. Mesmo em um cenário global de colapso, a Costa Rica se destaca como um lugar resistente à escassez e à fome, dado que qualquer plantio na terra local resulta em colheitas abundantes. A sobrevivência é possível por um período prolongado apenas com a abundância de cocos disponíveis. Para aqueles que desejam investir, a Costa Rica oferece a oportunidade de adquirir terras e construir a residência dos sonhos em meio a paisagens exuberantes. A educação para os filhos é acessível, sendo oferecida gratuitamente, e o acesso a medicamentos não implica preocupações com seguros de saúde. Essas condições tornam a Costa Rica mais habitável do que muitos países europeus desenvolvidos. No entanto, é importante observar que não há programas de habitação social gratuita, como no Brasil, por exemplo. Passeando pelas ruas da capital, é possível deparar-se com odores desagradáveis e lixo espalhado, infelizmente. Em alguns lugares onde não há banheiros disponíveis, as pessoas podem recorrer às ruas em situações de emergência, contribuindo para esses incômodos aromas. Essas situações podem causar surpresa ou choque durante uma primeira visita. Os salários médios na Costa Rica giram os $700 por mês, com o salário mínimo estabelecido em cerca de $600 mensais. É notável que a Costa Rica ostenta o salário mínimo mais alto e um poder de compra elevado na América Latina. Mesmo quando comparado a alguns países europeus e dos Balcãs, os salários aqui são superiores. Vale mencionar que o aluguel mensal de um apartamento com 2 quartos nas áreas centrais da capital gira em torno de $700. Para quem busca opções mais luxuosas, é possível alugar casas à beira-mar com jardins por cerca de $1.500 por mês.
Nos restaurantes, espera-se gastar em média R$ 40 para uma boa refeição. A alimentação completa gira em torno de R$ 1.000 mensais. Outra característica única da Costa Rica é o benefício para aqueles que trabalham online e ganham dinheiro pela internet. Ao obter um visto de residência e se mudar para o país, estará isento de impostos relacionados ao trabalho ao abrir uma conta bancária local. Diferentemente de muitos países onde ter uma conta bancária implica em ser tributado localmente sobre a renda depositada, na Costa Rica isso não é exigido. No entanto, é necessário obter uma renda mínima de $3.000 ou R$ 15.000 para aplicar para o visto. Atividades como jogos de azar e são totalmente legais no país, e o governo não intervém nessas questões. Certamente, não atribuímos exclusivamente a felicidade da população a esses dois critérios, mas as condições favoráveis para os jogos de azar atraem milhões de turistas endinheirados para o país, em sua maioria dos Estados Unidos, escolhendo destinos como Costa Rica e Colômbia. Vale destacar que a Costa Rica é o único país do mundo que permite legalmente dirigir sob a influência de álcool. Se você sair de um bar embriagado e entrar no seu carro, a polícia de trânsito não irá multá-lo ou confiscar sua carteira de motorista. Surpreendentemente, até o ano de 2012, o país não utilizava placas de trânsito. Apesar de tais liberdades, pode-se pensar que a ausência de um exército significaria uma vulnerabilidade na segurança nacional. No entanto, desde 1948, a Costa Rica é um dos 23 países do mundo sem forças militares. A segurança externa do país está inteiramente sob o controle dos Estados Unidos, tornando difícil para qualquer outra nação interferir nos assuntos do país, dada a magnitude dos Estados Unidos. Ao observar as pessoas na Costa Rica, seja em áreas urbanas ou rurais, é perceptível uma expressão despreocupada em seus rostos, parecendo satisfeitas com a vida que levam, irradiando felicidade. O cumprimento pessoalmente é frequentemente acompanhado por sorrisos. Notavelmente, há uma presença significativa de pessoas idosas, uma vez que os habitantes afirmam poder viver confortavelmente até os 90 anos. As refeições, predominantemente compostas por alimentos cultivados localmente, como abóbora, milho e feijão, refletem uma conexão direta com a natureza. A filosofia de vida compartilhada pelos costarriquenhos, conhecida como pura vida, enfatiza viver de maneira descontraída, fluir com a vida, evitar forçar situações e encontrar alegria nas coisas simples. Essa mentalidade positiva permeia a sociedade, resultando em uma abordagem tranquila à vida. Mesmo ao conduzir, a cortesia é predominante, com poucas buzinas e uma abordagem tranquila à vida, demonstrando gentileza e paciência uns com os outros. A natureza calorosa e amigável dos costarriquenhos se destaca em comparação com as sociedades de países desenvolvidos. Em face de desafios, as pessoas se unem para resolver problemas, exibindo uma disposição prestativa e uma autenticidade amigável, inclusive com estranhos. Por exemplo, alguém na rua pode cumprimentá-lo com um sorriso sem motivo aparente, ao contrário do que é comum em países modernos desenvolvidos, as pessoas muitas vezes se concentram em si mesmo. Um dos valores fundamentais em Costa Rica é o conceito de família. A população local acorda cedo, por volta das 5h30 da manhã, e geralmente vai para a cama cedo, por volta das 9 da noite, mantendo uma notável consistência em suas rotinas diárias. Em outras palavras, tem o hábito de acordar cedo e dormir cedo, o que explica por que, especialmente em áreas menos povoadas, as noites são tranquilas, com as pessoas recolhendo-se para suas casas. No entanto, isso não implica falta de vida noturna. Se você busca diversão durante o dia e a noite e deseja conhecer novas pessoas, Costa Rica certamente atenderá às suas expectativas. Durante a noite, milhares de pessoas de todo o mundo se reúnem para festejar e socializar. Elas são predominantemente acolhedoras e de mente aberta, e com um orçamento razoável e cuidado, é possível encontrar a diversão desejada aqui. Além disso, Costa Rica, junto com a Colômbia, destaca-se como um dos países latino-americanos onde as mulheres são consideradas as mais atraentes. Por outro lado, ao viajar das cidades centrais para o campo na Costa Rica, é comum avistar muitos ciclistas. O uso de bicicletas é prevalente, e as pessoas preferem pedalar em vez de utilizar veículos motorizados, seja por razões esportivas ou para economizar dinheiro em combustível.
Apesar de suas ligas nacionais não terem renome mundial, os costarriquenhos têm um grande amor pelo futebol, tanto jogando quanto assistindo. Campos de futebol são uma presença comum em cada cidade, assim como em quase todas as aldeias. Em uma típica estrutura de vila costarriquenha, encontramos 3 elementos essenciais: a igreja, a escola e o campo de futebol. Curiosamente, Costa Rica não adota um sistema de endereçamento. Por exemplo, as casas não possuem nomes de rua nem números nas portas. Como então as pessoas se localizam? Elas descrevem endereços com base em pontos de referência, como em frente à escola ou ao lado do cemitério. Devido ao tamanho compacto do país e das cidades, especificar endereços usando pontos de referência não apresenta desafios significativos. Observando Costa Rica de cima, é evidente que há poucos prédios altos de concreto. As estruturas geralmente consistem em edifícios de 1 ou 2 andares separados. Alguns até se referem a Costa Rica como um país de um só andar. Em resumo, Costa Rica, apesar de seus 51.000 km², tem uma vasta área rural. Obrigado por ter ficado até o final, e até o próximo vídeo.